Para fazer uma boa gestão, né, da fazenda de pecuária de corte, você precisa ter muitos dados, muitas variáveis sendo controladas, né, e essas variáveis elas são, né, multidisciplinares. Então, assim, eu tenho informações, dados coletados sobre os animais, eu preciso coletar dados de produção, peso, índices reprodutivos, inventário. Ao mesmo tempo, né, eu também tenho que controlar dados agronômicos, né, relacionados ao pasto. Então eu falo que a pecuária ela é mais complexa do que a agricultura, porque além das informações zootécnicas, ou seja, de produção animal, eu preciso também gerenciar informações relacionadas ao pasto. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. Uso de inteligência artificial na pecuária. E Brasil na liderança da produção de carne bovina. Xisto Alves, SEO da JetBov. Seja muito bem-vindo, Xisto. Obrigado, Joyce. É sempre um prazer estar com vocês para falar um pouco sobre gestão e tecnologia na pecuária de corte. A pecuária brasileira vem avançando nos últimos anos e o uso de inteligência artificial no campo fortalece ainda mais o setor. E há uma projeção aí da Tagro que o Brasil deve liderar a produção de carne bovina até 2027, superando os Estados Unidos. Ô Xisto, como a inteligência artificial tem transformado a gestão nas fazendas? Bem, Joyce, nós temos observado aqui de várias formas o impacto da inteligência artificial na gestão das propriedades, na pecuária de corte em si, né? E primeiro, acho que eu destaco a questão da própria velocidade no ciclo de coletar dados, analisar e tomar decisões. Então, é diferente, né, daquele meio tradicional de você coletar ou anotar dados num papel, né, as anotações do caderno de campo. Então, hoje nós temos já disponíveis equipamentos e sensores que utilizam a inteligência artificial na coleta de dados. Então, tem os equipamentos que conseguem pesar através da imagem, equipamentos sensores que monitoram temperatura, comportamento animal. Então, a cada vez mais nós temos dados disponíveis, né? Então, em segundo lugar, a inteligência artificial também permite você processar mais dados, analisar de forma, né, mais rápida essas informações para não só controlar, mas também gerar insights, predizer situações e, a partir disso, prevenir problemas, né? Então, não só corrigir situações, mas prevenir também situações que podem impactar no resultado. E, mais recentemente, a própria inteligência artificial generativa, que, né, é o ChatGPT, ou, né, no nosso caso, no ano passado até nós tivemos aqui para anunciar o aplicativo do gestor, que utiliza esse tipo de inteligência artificial para conversar com o gestor, o decisor, e com isso também quebrar barreiras, muitas vezes, né, de dificuldades em encontrar as informações, né, dentro do software de gestão, conseguir, né, tirar dúvidas, conseguir a partir de qualquer lugar, né, não somente quando você está no computador, né, mas utilizando, né, o aplicativo no smartphone, poder saber como é que está, né, a situação da fazenda e, com isso, tomar decisões que vão acelerar, então, né, esse ganho em eficiência, lucratividade e sustentabilidade para o negócio. Aí no campo não é o futuro, já é uma realidade, mas com certeza tem desafios aí ainda na implementação do uso, né, Xisto? Com certeza, Joyce, eu vejo que os desafios são os mesmos que nós enxergamos aqui no dia a dia em relação à adoção de tecnologias digitais, né? Então, primeiro, nós temos um desafio muito grande em relação ao próprio desconhecimento dos produtores a respeito, né, de quais são essas tecnologias e de qual né, ou de quais são os benefícios que ele tem fazendo uma gestão mais baseada em dados. Então, no geral, né, existem fazendas, né, no nível de maturidade em gestão ainda muito baixo em relação a esses conceitos, né? E pensando nisso, até a gente, para contribuir com o segmento, nós criamos um modelo de maturidade, é um livro digital, né, que está disponível para ser baixado gratuitamente, que mostra, né, um pouco desse caminho, né? Ele é um guia
para servir de referência, né, de quais são as boas práticas daquelas fazendas que já estão muito mais avançadas em relação ao que o que chamamos de pecuária 5.0, né, que utilizam dados, né, e automação para coleta de dados, tem informações então mais precisas e como que, né, ele pode criar o seu plano estratégico para modernizar a fazenda e alcançar esses níveis mais, né, maduros em relação à gestão e uso de dados. Segundo desafio, eu acho que né, um consenso aí está na própria questão da mão de obra, né, no campo, a mão de obra qualificada para usar essas tecnologias. E um estudo até que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com o apoio do Senai, apontou que, de fato, né, nós teremos, né, uma demanda muito grande por profissionais capacitados para utilizar essas tecnologias digitais e ajudar as fazendas, os pecuaristas, a como adotar melhor essas tecnologias. Então, esse é um ponto, né, é um desafio, é uma oportunidade também para quem está agora se formando ou quem já está trabalhando no campo, os técnicos, agrônomos, veterinários ou tecnistas. Então, todo o pessoal que também está trabalhando no campo aí é uma oportunidade para conseguir, né, se desenvolver nessas áreas, né, que envolvem mais ciência de dados e utilizar essas tecnologias para, né, prestar serviço para as fazendas, né? E, por fim, a própria questão cultural, né? De fato, existem ainda barreiras culturais, aquela ideia, né, de que aqui sempre foi assim, né? Meu pai fez assim, meu avô fez assim, né, preconceitos, né, em relação a eu não preciso colocar brinco no meu gado porque eu não vou exportar, mas ao mesmo tempo eu perco muito, né, do potencial para fazer uma boa gestão, para conseguir, né, ter, né, um controle mais efetivo, preciso a respeito do que está acontecendo com a produção, como influenciar essa produção para buscar, né, uma maior eficiência e até uma história, né, que eu tenho aqui pessoalmente, assim, visitando uma fazenda no interior de São Paulo, que o produtor ele não acreditava que o funcionário de campo poderia usar a tecnologia, usar o nosso aplicativo para coleta de dados, com os equipamentos, né, conectando com o bastão que faz a leitura do chip eletrônico. Então existia aí já, né, uma grande barreira em entender que não, meu funcionário ele, né, não sabe ler, ele é semi-analfabeto, só consegue ver os números, ele não vai conseguir usar. E a gente fez então, né, o treinamento desse colaborador, né, um treinamento rápido. A tecnologia hoje está muito fácil já, todo mundo tem smartphone, já está de certa forma, né, inserido na tecnologia. E em pouco tempo, né, no mesmo dia, né, com pouco tempo de treinamento, ele conseguiu manejar 230 novilhos, fez a pesagem de todos os animais e no final, né, desse trabalho, o decisor, o gestor estavam lá para conferir, né, não estavam acreditando que isso era possível. E ele falou: bem, agora esse trabalho é comigo. Eu aprendi e agora, para mim, isso né, é muito mais fácil como eu fazia antes. Eu vou fazer esse trabalho a partir de agora. Então, isso são preconceitos, são questões que a gente precisa, né, quebrar no campo, aí, mostrar, né, exemplos, né, ajudar, né, para isso é muito importante o apoio, né, o suporte, o pós-venda, para conduzir adequadamente a adoção de tecnologia nas fazendas e aí chegar, então, num nível em que ele consegue usar a inteligência artificial, né, porque para a inteligência artificial eu preciso ter dados digitalizados, eu preciso ter informação, e aí, a partir disso, né, ele consegue estar nessa pecuária mais moderna. Por mais complexa que seja a tecnologia, a forma de operar está cada vez mais simplificada, né, Xisto? E diante dessas dificuldades e até essa resistência cultural do homem do campo, do pecuarista em relação à tecnologia, é uma necessidade e provavelmente foi isso aí que fez aí a Jetbov apostar no sistema de franquias, até para atender mais, né, esse Brasil gigante. Sim, Joyce, nós recentemente anunciamos, né, o nosso sistema de franquias para, né, explicar até, isso não é algo recente, né, nós já vínhamos trabalhando com o modelo de parcerias aí desde 2021,
num outro modelo, um modelo mais de indicação de negócios e até, né, hoje a gente já conta com mais de 270 aí parceiros no campo, parceiros certificados também, a gente foi, né, treinando, capacitando técnicos e profissionais que atuam no campo para poder estar mais perto do cliente, para ajudar nesse processo de adoção, de treinamento da tecnologia. E, porém, ao longo do tempo nós fomos percebendo que algumas consultorias, algumas empresas já estavam até utilizando o JetBov como uma ferramenta de trabalho, né, estavam fazendo esse apoio junto com pecuaristas, utilizando a tecnologia e, claro, né, considerando o que eu falei há pouco, né, da importância de ter profissionais ajudando o pecuarista lá na adoção e na implantação da tecnologia, nós entendemos que fazia muito sentido, né, expandir o nosso modelo de parceria para algo que fosse um pouco mais, né, forte, mais abrangente, e o sistema de franquias, então, foi o mais indicado aí para tornar, então, empresas que atuam nesse setor, que têm competência, know-how, né, junto à gestão de fazendas, a como o pecuarista conseguir, a partir das informações, dos dados que ele tem, melhorar, né, os aspectos relacionados à produção, seja intensificação do pasto, seja na parte nutricional, seja a questão sanitária, rastreabilidade, reprodutiva. Então, isso, né, esse modelo de franquias permitiu que nós pudéssemos selecionar essas empresas e, então, né, conseguir passar um pouco do nosso know-how e do nosso aprendizado para essas empresas, para buscar, né, ter um atendimento mais próximo dos clientes, mas, ao mesmo tempo, né, garantir um nível de excelência, de qualidade que nós buscamos dentro do nosso serviço. A tecnologia no campo é fundamental, sua audiência é importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 9423999799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria.
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Xisto, quais são os dados que são coletados aí, analisados por meio da plataforma, só para a gente ter uma ideia? Para fazer uma boa gestão, né, da fazenda de pecuária de corte, você precisa ter muitos dados, muitas variáveis sendo controladas, né, e essas variáveis elas são, né, multidisciplinares. Então, assim, eu tenho informações, dados coletados sobre os animais, eu preciso coletar dados de produção, peso, índices reprodutivos, inventário. Ao mesmo tempo, né, eu também tenho que controlar dados agronômicos, né, relacionados ao pasto. Então, eu falo que a pecuária ela é mais complexa do que a agricultura, porque além das informações zootécnicas, ou seja, de produção animal, eu preciso também gerenciar informações relacionadas ao pasto, principalmente no Brasil, onde nós temos o principal, né, sistema produtivo aí de gado, utilizando, né, grande parte aí do sistema em pastagens. Então, eu preciso ter controle também dessas variáveis e, né, além disso, integrar a gestão, né, essas informações a dados relacionados ao custo da produção. Né? Então, informações sobre quanto eu gastei em insumos, em dieta, suplementação, na vacina, né, relacionado, né, à inseminação artificial, né, aos custos indiretos, à mão de obra. Então, eu preciso ter toda essa gestão econômica e financeira para tomar, então, decisões que sejam equilibradas, né? Então, que não tomem só como base, né, o ganho de peso do animal, se esse ganho de peso está vindo com um custo muito grande que vai gerar prejuízo lá no final, né, da safra, do ciclo. Então, eu tenho que ter essa visão, né, bastante abrangente para, né, tomar boas decisões, para tomar decisões que sejam realmente inteligentes. Então, hoje na plataforma do JetBov, nós coletamos tudo que está relacionado com os animais, desde o nascimento, né, fazer o registro, né, de qual foi a matriz que gerou aquele bezerro, toda a parte, né, reprodutiva, depois, né, os manejos, aplicação de vacina, dos medicamentos, protocolos, né, os manejos de pesagem. Então, todo o ciclo de vida do animal, ele, né, faz a coleta usando os nossos aplicativos. E, ao mesmo tempo, a gente tem também aplicativos e coletas mais relacionadas ao manejo de pasto. Né? Então, aonde que aquele lote está dentro do pasto, quanto tempo ele ficou, quanto tempo o pasto ficou descansando num pastejo rotacionado, né? Quando foi feita a troca, score de pasto, medição de altura. Então, tudo aquilo que eu preciso, né, coletar e controlar também relacionado a essa gestão mais eficiente do pasto. E na parte, né, financeira, econômica, aí, desde da compra de matéria-prima, de insumo que vai servir para a produção, né, de ração, as dietas, né, tudo aquilo que eu gasto aplicado na produção e, né, que fazendo e também, né, a gestão financeira desses gastos para equalizar o meu fluxo de caixa. Então, tudo isso, né, é gerido dentro da plataforma para poder alcançar, então, esse modelo que a gente fala de gestão, né, mais integrada e mais completa da atividade, que no final do dia, assim, a gente tem que encarar a fazenda como uma empresa, né? E para isso eu preciso ter essas informações, saber qual é o custo de cada animal que eu tenho na fazenda e se ela está dando lucro ou está dando prejuízo, né, para poder conseguir fazer com que o negócio tenha, né, sustentabilidade, perenidade. Então, é isso que a gente entrega aí dentro da plataforma como, né, dados que ele tem à mão e informações
para poder fazer uma boa gestão. E todas essas informações são incluídas na ferramenta pela equipe, né? JetBov, cabe ao produtor, ao funcionário, apenas operar. E a operação também é simples, tem todo esse treinamento. Você já disse aqui que até um funcionário, alguém que não tenha habilidade, alguém que não saiba ler, consegue operar por meio do aplicativo. O Xisto, esse tipo de ferramenta, esse tipo de gestão, a gente está falando o quê? De grande porte, de médio? É possível para o pequeno produtor também? Sim, Joyce, é possível, né? Eu acho que tem desafios diferentes aí para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Né? Quando nós falamos do pequeno produtor, normalmente você tem uma estrutura, né, mais enxuta, tem, né, menos funcionários ali atuando dentro da propriedade. Isso traz, né, um desafio aí para o produtor, para ele conseguir fazer com que todos utilizem a tecnologia. Então isso é uma questão chave assim, para fazer a tecnologia funcionar bem, para fazer com que ele tenha, né, mais informações disponíveis. Todos têm que utilizar, né, a plataforma, desde o colaborador de campo, né, como eu dei o exemplo, que está lá fazendo o manejo, né, do gado, ele tem o celular, o aplicativo no celular para fazer o registro do que está acontecendo na hora que está acontecendo diretamente, né, de uma forma digital, né, sem ter aquele retrabalho de anota no papel ou manda no WhatsApp e alguém tem que redigitar ou tem que colocar numa planilha ou repassando. Então, o importante é que todos estejam inseridos aí na tecnologia, porque aí isso cria, né, esse ambiente, né, essa sistemática, assim, onde os dados são coletados, né, mais rápido e a informação chega mais rápido também para tomar decisão. E, né, claro que fazendas maiores que têm, né, mais equipes e funções separadas, isso também é válido, né, porque eu tenho que treinar o pessoal do escritório, que vai operar a parte mais relacionada, né, às finanças, aos registros das notas, das compras, né, do estoque, como, né, o próprio decisor e o gestor, em aprender a como utilizar agora aquelas informações que ele tem disponível, porque a realidade muitas vezes é que a fazenda, a partir do ponto que começa essa jornada, né, de aumentar a maturidade na gestão com base em dados, é normal que ela vai começar a ter acesso a mais dados, que antes ela não tinha acesso a essas informações. Então a gente também precisa, né, capacitar esses gestores a como ele utilizar, que decisões que ele consegue tomar, baseado agora nessas informações que ele tem acesso e que antes não estavam disponíveis. A IA veio para modernizar o agro, facilitar o trabalho do produtor, melhorar a produtividade, a rentabilidade e, claro, também contribuir para a sustentabilidade do setor. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade.
Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Scout. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitais 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Ô Xisto, como que a tecnologia pode moldar o setor nos próximos anos? A gente está falando aqui, segundo a Datagro, um estudo da Datagro, até 2027 o Brasil vai ser líder, inclusive na produção de bovinos, ultrapassando os Estados Unidos, que hoje é o maior produtor. A tecnologia, a inteligência artificial, com certeza faz parte desse processo de desenvolvimento, de evolução. Com certeza, Joyce, à medida que as fazendas elas vão se tornando também mais modernas, no sentido de utilizar mais a tecnologia, principalmente tecnologias digitais, né, para apoiar a tomada de decisão, nós temos uma tendência, né, a cada vez mais otimizar o uso dos recursos naturais, né, principalmente do pasto, né? Então aqui a gente olha muito a questão de como é que está a produção arroba por hectare, como é que está, né, o ciclo, né, o tempo de ciclo, como que isso, então, né, consegue impactar em as fazendas produzirem mais carne em menos terra, né, utilizando menos o recurso terra. Essa é uma das principais tendências que eu entendo. A tecnologia, ela apoia, sim, nesse sentido, né? Então, fazendas que estão, né, intensificando mais o uso de pastagem, que estão, né, buscando a aplicação de tecnologias, né, como genética, como, né, nutrição, precisam ter, né, um nível de gestão muito maior, muito mais, né, preciso, para alcançar esses níveis de produtividade com lucratividade, né? Porque não adianta, como eu falei, buscar esse nível máximo de eficiência e isso não voltar, né, como maior lucratividade para o produtor. Ao mesmo tempo, esses ganhos em eficiência na utilização, né, do pasto, na utilização dos recursos naturais, acredito que isso vai também incentivar, né, a fazendas utilizarem sistemas ou implantarem sistemas mais integrados, como o ILPF, onde você consegue, então, né, utilizar áreas até para outra finalidade, né, voltado para a agricultura ou para a pecuária, buscar rentabilizar, né, buscar renda também de outras formas, utilizando, então, né, melhor o espaço. E, né, à medida que a gente vai utilizando mais sensores, mais equipamentos, mais, né, dados sendo coletados, com, né, o 5G, né, a internet tendo, né, uma presença cada vez mais forte no campo, nós vamos observar, né, cada vez mais a utilização de inteligência artificial, de algoritmos, né, voltados a buscar ainda mais, né, esse ganho de eficiência, de lucratividade para a pecuária. E essa otimização aí do espaço, produzindo mais em menor área, graças aí à ajuda da pesquisa, da tecnologia, melhora a rentabilidade do produtor e, consequentemente, também impacta no preço final para o produtor ou para o consumidor. O consumidor vai ter um preço mais acessível na gôndola do supermercado, né, Xisto? Nós vivenciamos até, né, recentemente algo nesse sentido, né? Historicamente, a produção de carne no Brasil ela vem crescendo, né? Então isso é uma questão, né, que, claro, envolve também dinâmicas de mercado, né, de oferta, demanda internacional e tudo, mas é uma realidade, que o Brasil ele vai cada vez, né, produzir mais carne,
né, cada vez diminuir, né, o tempo de abate também já é uma informação que, né, vem se comprovando, né, que o Brasil está conseguindo diminuir o tempo de abate. Então, tudo isso, né, leva, né, uma demanda maior, uma oferta maior, né, de carne aqui no mercado interno. Né? Claro que a questão do preço ainda, né, tem uma influência do mercado externo. Né? Mas uma curiosidade, Joyce, também a respeito dessa questão do próprio tempo do abate, né, está muito ligado com o nosso propósito aqui na JetBov. Né? Inclusive o nome JetBov, ele veio desse propósito, né, de que é acelerar o tempo de ciclo, por isso o JET, né, dentro do nome. Esse é um dos propósitos da tecnologia, cada vez apoiar mais para você ter controles, ter, né, informação que permita você identificar e buscar como otimizar cada vez mais essa produção na fazenda. Xisto, muito obrigada pelas suas informações, sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Joyce, por mais essa oportunidade de estar com vocês aqui na Revista Oeste, que é um canal, né, muito profissional e independente aqui no Brasil. Sempre fico à disposição para conversar com vocês. Obrigada, é nosso compromisso com a verdade. Gratidão a você que nos acompanha e siga o nosso perfil no Instagram. E vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.